Boa noite, irmãos. Nossa devocional dessa noite, mais uma vez nós estamos aqui na presença do Senhor para receber do nosso Deus aquilo que Ele tem para nós, para ouvir a mensagem que Ele tem para os nossos corações. Nesse instante eu quero pedir aos irmãos que me acompanhem na leitura do Salmo de número 119. Nós vamos ler todo o Salmo, não? Salmo 119, os versículos de 121 até 128. Salmo 119, de 121 a 128. Diz assim: Fiz juízo e justiça. Não me deixes aos meus opressores. Ser fiador do teu servo para o bem. Não deixes que os orgulhosos me oprimam. Os meus olhos falham pela tua salvação e pela palavra da tua justiça. Faz com que teu servo, segundo a tua misericórdia, e ensina-me os teus estatutos. Eu sou teu servo, dá-me entendimento para que eu possa conhecer os teus testemunhos. Esse tempo é para ti, Senhor, para trabalhares, pois eles tornaram tua lei vazia. Por isso, amo os teus mandamentos acima do ouro, sim, acima do puro ouro. Por isso, eu estimo todos os teus preceitos, acerca de todas as coisas a serem certas, e odeio todo caminho falso. Amém? Irmãos, nesses versículos, o salmista, então, ele faz um clamor pela intervenção divina, pela intervenção do Senhor. E é interessante que ele olha, então, para o seu tempo e ele vê que a lei de Deus está sendo violada. Ele diz isso aí no versículo 126, ele diz, olha, Senhor, esse tempo que nós estamos vivendo é para o Senhor, para que o Senhor trabalhe, porque os homens tornaram a tua lei vazia. É a mesma situação que nós olhamos e vemos no nosso mundo hoje. A gente vê o nosso mundo afundado num quadro sombrio de transgressão. E nós também precisamos clamar por uma intervenção divina nos nossos dias. Nós temos vivido uma situação muito difícil com essa pandemia. E mais do que nunca, nós temos certeza de que isso é um resultado do que o homem tem feito, da forma como o homem tem tratado a Deus, e é uma manifestação do poder de Deus em resposta ao pecado do homem. Então, do mesmo jeito que o salmista disse aqui, olha, Senhor, os homens têm tornado a sua lei vazia, hoje nós vivemos essa mesma situação. A lei de Deus continua sendo violada. E de que forma, né, a gente vê isso? Em primeiro lugar, a gente vê que os homens se tornam cada vez mais idólatras. Eles têm se prostrado continuamente diante de outros deuses. E isso é uma atitude do homem que Deus sempre repreendeu. Desde os 10 mandamentos lá no Velho Testamento, desde que Deus tirou o povo de Israel do Egito, e até antes disso, Deus sempre se expressou claramente contra a idolatria. Inclusive, esses são os primeiros mandamentos: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem sombra alguma, nem imagem alguma do que habita, nem em cima no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Mas hoje em dia também é muito comum a gente ver, às vezes as pessoas não se curvam diante de imagens de escultura, mas elas idolatram outras coisas, idolatram outras pessoas. Então o homem tem se prostituído, tem transgredido a lei de Deus e se prostrado diante de outros deuses. E isso Deus não tolera. Deus não tolera que outros deuses sejam postos diante dele, porque só ele é Deus, porque só ele é digno de adoração. Adorar outros deuses é trocar a fonte das águas vivas por uma cisterna rota que não retém água, né? Você está trocando aquilo que é verdadeiro por uma coisa que é falso, né? Em várias passagens da Bíblia, Deus então fala ao homem, olha, esses deuses que vocês adoram, eles têm pés, mas eles não andam, eles têm braços, mãos, mas eles não movem essas mãos para nada, tem ouvido, mas não escuta, tem nariz, mas não cheira, e não é capaz de fazer de tomar nenhuma atitude em favor do ser humano. E assim tem sido o nosso mundo hoje. Outra atitude que nós podemos ver no nosso mundo hoje, e que comprova que o homem está cada vez mais distante de Deus, é que os homens têm feito então para si
imagens de escultura, se prostrado diante delas, mas também tem tomado o nome do Senhor Deus em vão. E essa é outra transgressão, tá lá? É outro mandamento que Deus deixou para o povo de Israel lá em Êxodo 20, e é o que nós temos visto com uma frequência absurda. E tomar o nome de Deus em vão, irmãos, não são só as piadas humorísticas e jocosas que nós ouvimos a respeito do nosso Deus, né? Não é só o mundo tentando ridicularizar a Deus e ao seu evangelho através de comentários que não são dignos de serem feitos, mas tomar o nome de Deus em vão também e principalmente é fazer pouco da santidade de Deus. E às vezes nós mesmo que somos cristãos, que seguimos ao Senhor, às vezes nós mesmos tomamos o nome de Deus em vão, porque nós não honramos ao Senhor com as nossas vidas. Nós dizemos que somos do Senhor, mas envergonhamos o Senhor com as nossas vidas. Nós fazemos pouco da santidade de Deus porque nós queremos viver no pecado. Nós dizemos que fomos resgatados pelo Senhor, mas queremos viver no pecado, queremos fazer aquilo que o mundo faz. Ah, o que tem? É só isso, eu só vou ali, né? É só uma festinha, é só um copo de bebida, é só uma tatuagem. E nessa brincadeira, cada vez mais nós temos feito pouco da santidade de Deus e tomado o nome do nosso Deus em vão. Às vezes nós conversamos de forma indecorosa, xingamos, né? E às vezes amaldiçoamos o nosso Deus. E isso tudo é tomar o nome de Deus em vão, blasfemar daquele que é superlativamente santo. A santidade de Deus não tem limite e nós devemos ter a consciência disso. Nós servimos e adoramos a um Deus que é totalmente santo. Não cabe nas nossas vidas nada que não seja digno da santidade de Deus. Em outro lugar, nós podemos ver também que os homens têm deixado de guardar o dia do Senhor, de fazer a obra do Senhor, de dedicar as suas vidas a servir ao nosso Deus, né? Mesmo que hoje nós não guardemos mais o sábado, como na época dos judeus, como na época da lei, é mandamento do Senhor ter um dia para descansar e para adorá-lo. É o mesmo Deus que instituiu o trabalho, também instituiu um dia do descanso. E o descanso, o propósito do descanso é nos levar a reconhecer que tudo vem de Deus e nós devemos então encontrar o nosso deleite, a nossa segurança nele. E nós devemos então observar o dia do Senhor. Nós devemos observar, então, o tempo do Senhor, o tempo de fazer aquilo que são as obras de Deus. Nós devemos ter o nosso tempo com Deus, o nosso tempo com a igreja, o nosso tempo fazendo aquilo que o Senhor Deus quer de nós, pregando o seu evangelho. Nós devemos, então, guardar isso. Os homens têm abandonado a Deus e isso tem tido consequências sérias nos nossos dias. Também nós podemos ver que os homens têm tornado a lei de Deus vazia e têm abandonado o Senhor porque eles têm desonrado pai e mãe. E aí é outra coisa que Deus disse, é outro mandamento do Senhor, inclusive com uma promessa para que nós devemos honrar os nossos pais para que nós tenhamos então uma vida longa. E hoje é muito comum a gente perceber os filhos cada vez mais tentando se afastar dos ensinamentos dos seus pais e desonrando-os. E isso quando nós não vemos, infelizmente, filhos matando seus pais e filhos roubando seus pais. Isso tudo é uma prova de que o ser humano está decadente, de que o mundo está totalmente decadente, a sociedade está decadente. Honrar pai e mãe é uma atitude esperada em todas as culturas, em todos os tempos. Desonrar pai e mãe, rejeitando a sua autoridade, é ao mesmo tempo rejeitar a autoridade de Deus. Insurgir-se contra os pais é atentar contra a própria autoridade de Deus, que foi delegada por Deus aos pais para criarem os seus filhos. Outro motivo, outra forma de nós avaliarmos o quanto a sociedade, o quanto o mundo está decadente, é que os homens têm atacado a santidade do casamento. Hoje em dia, irmãos, é muito comum nós vermos as pessoas vivendo as suas vidas na imoralidade sexual.
E isso é uma coisa que ofende profundamente o Senhor Jesus, que ofende profundamente a Deus, porque o Senhor Deus instituiu um casamento entre um homem e uma mulher, e ele instituiu então que esse casamento fosse a base de uma família, e ele comparou o relacionamento do homem e da mulher com o relacionamento que ele tinha com a igreja. Então, qualquer coisa fora disso ofende a santidade, ofende a natureza e ofende os propósitos de Deus para a vida do homem. A gente vê que a gente vive hoje no meio de uma geração adúltera e perversa que ataca a honra do próximo sem pensar duas vezes, né? A gente vê que as famílias estão sendo destruídas, às vezes motivadas pelo adultério, motivadas pela ideia de que cada um é dono de si e pode fazer o que quiser com a própria vida. E a gente vê crianças cada vez mais jovens sendo iniciadas na vida sexual, tendo vários parceiros sexuais, adolescentes ficando grávidas, sendo mães fora do tempo. E isso tudo é uma prova de que o homem tem tornado a lei de Deus vazia. Também nós podemos ver que os homens têm desrespeitado aquilo que é do outro. E isso foi outro mandamento que o Senhor Deus deu para o homem sobre a cobiça, que nós não devemos querer aquilo que é do outro, muito menos pegar aquilo que é do outro, roubar aquilo que é do outro. E a gente tem visto que o homem tem então furtado o outro, tem tomado aquilo que é do outro, tem desrespeitado aquilo que é do outro, tomado posse de algo que não pertence a ele, e isso então é uma violação direta da lei de Deus. Nós também podemos ver o quanto os homens têm conspirado uns contra os outros. Irmãos, nós vivemos dias em que a gente tem dificuldade de confiar nas pessoas que estão ao nosso redor. A gente costuma dizer que a gente nunca sabe quem é a outra pessoa e que a gente pode esperar tudo dela. E isso é muito triste, porque o homem tem conspirado, tem levantado falso testemunho contra o seu amigo, contra o seu parente, contra o seu vizinho, né? E isso então nos mostra que cada vez mais o homem está distante do Senhor, tem cobiçado aquilo que não lhe pertence, né? É interessante que Deus diz que nós não devemos cobiçar aquilo que é do outro, porque cobiçar aquilo que é do outro, querer o que é do outro, significa que nós não estamos satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado. Então a gente pode concluir dizendo que o homem tem cada dia mais se afastado do Senhor, que o homem tem vivido cada dia mais uma vida de devassidão, desrespeitando os mandamentos de Deus. Mas nós também devemos pensar, irmãos, que o Senhor está vendo cada uma dessas coisas e que o Senhor um dia vai cobrar de cada um tudo aquilo que foi feito. Deus nos deu uma vida para que nós possamos viver de acordo com a vontade dele. Ele nos deu mandamentos, nos deu preceitos. E todos aqueles que se recusam a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, que querem fazer da sua vida qualquer outra coisa que não seja colocar à disposição do Senhor Deus, um dia vai ter que prestar contas disso para Ele. E nós devemos ter isso no nosso coração, essa preocupação e esse zelo por aquilo que é do Senhor, por aquilo que é ensinado pelo Senhor. Devemos ter zelo pela palavra de Deus, pelos ensinamentos do Senhor, pelo tempo de Deus, pela obra do Senhor. Devemos ter zelo pela nossa família, devemos ter zelo pelas pessoas que nos cercam, olhar para elas com amor e não com cobiça, não com desrespeito. Isso tudo, irmãos, são preceitos da lei do Senhor e um dia serão cobrados de nós. Que o Senhor possa nos capacitar a fazer aquilo que é da vontade dele. Amém? Vamos orar nesse instante. Nós continuamos orando pelos nossos irmãos que estão enfermos com Covid, nossos amigos. Nós temos o doutor Esirmar, vamos continuar orando por ele, o Pedro Henrique, filho da Vilmaci, a família da irmã Conceição, né, seu neto e a esposa do seu neto também estão doentes. Vamos orar pela Juliana, vamos orar também pela família da irmã Kellen, que aguarda o resultado do exame, da irmã Marli também, que aguarda o resultado do exame do Covid. Vamos continuar orando pela família da irmã Áurea, pela Ana Clara. Vamos também orar
por aquelas famílias, irmãos, que estão enlutadas, né? A família do pastor Marcos, a família da irmã Wells, da irmã Rose. A irmã Rose também está com Covid, sua família, vamos orar por eles. Também para que Deus console seus corações. E por todas as outras famílias que perderam seus entes queridos nesses dias e que precisam, então, do consolo, do conforto, do Espírito Santo de Deus. Vamos orar pela nossa igreja, pela obra de missões. Vamos orar porque o Senhor tem nos... para que o Senhor tenha então misericórdia do nosso mundo, dos nossos dias, das nossas dificuldades. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos, ó Deus, que nesse instante o Senhor esteja conosco. Senhor Deus, o Senhor deixou escrito na Tua Palavra a maneira como nós devemos viver as nossas vidas. E muitas vezes, Senhor, nós temos abandonado os ensinamentos e os preceitos do Senhor e temos tentado viver as nossas vidas à nossa forma. Mas, Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos perceber que isso, ó Deus, ofende ao Senhor e que nós possamos saber colocar na nossa vida, fazer na nossa vida aquilo que é a Tua vontade, que possamos nunca ofender a Tua santidade, ó Deus, mas nos afastar do pecado e nos afastar daquilo que o Senhor não se agrada nas nossas vidas. Senhor, ensina os nossos corações, porque nós temos dificuldade de não nos apegar, ó Deus, às coisas daqui, mas ensina os nossos corações para que possamos olhar única e exclusivamente para o Senhor e viver uma vida de santidade, de retidão nos Teus caminhos. Nesse instante eu quero colocar diante do Senhor, ó Deus, a nossa igreja, cada irmão, aquelas pessoas que estão enfermas por quem nós temos orado, que estão com Covid, aguardando o resultado dos exames, ó Deus, as famílias da nossa igreja que estão passando por esse momento de dificuldade. Senhor, também quero te pedir por aquelas famílias que perderam seus entes queridos. Ó Deus, quanta dor tem assolado a humanidade nesses dias. Ó Deus, mas nós sabemos o que o Senhor quer dizer para o homem, então abra os nossos corações para que possamos ouvir a Tua voz através das dificuldades que enfrentamos nesses dias. Abençoa cada família da igreja. Ó Deus, nesse instante eu te peço pelo Teu povo, desperta, ó Deus, o coração do Teu povo. Não nos deixa desanimar, ó Deus, mas nos ensina a estar cada dia mais perto do Senhor. Ó Deus, abençoa cada família, cada irmão, cada idoso, ó Deus, cada irmão que enfrenta outra dificuldade, que precisa de trabalho, que enfrenta dificuldade no seu lar. O Senhor conhece cada coração. Então esteja com cada família nesse instante, com cada irmão, com os idosos, irmã Maria de Fátima, sua família, irmão Tim e sua família. Ó Deus, também te pedimos pela irmã Nilza e sua família, pela irmã Maria José e sua família, pela irmã Kellen e sua família, irmã Cristiane e sua família, irmã Marionilda e sua família, ó Deus, irmão Zé Ailton. Também te peço, ó Deus, pelo irmão Rodrigo e sua família, irmão Levi, o pastor, irmã Helenita, ó Deus, todas essas famílias, a família também do irmão Rosenval. Te peço, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada casa, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, da irmã Marli, irmã Roseli e sua família, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia também da família da irmã Aura, do José Henrique, da Fernanda, ó Deus, da irmã Lígia, da irmã Maria da Penha, da irmã Graciele, ó Deus, que cada um esteja, ó Deus, nesse instante sentindo o consolo, o conforto do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa estar olhando por cada irmão, por cada família. Abençoa a família da irmã Deliane, a família do irmão Weber, a família do irmão Igor, a família da irmã Esther. Ó Deus, tem misericórdia do Teu povo, família da irmã Cleide, da irmã Lívia, do irmão Eduardo. Tem misericórdia do Teu povo nesse instante, ó Deus. Abençoa onde eles estiverem, cobre com o Teu poder. Abençoa aqueles que estão nos assistindo também, a família da Albiana, a família do irmão Feliciano, a família da Sueli, a família da Cidinha lá em Porá. Ó Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada um e abençoando a cada um. Queremos te pedir pelo nosso mundo, por esse momento difícil que enfrentamos, ó Deus, que o Senhor abra o entendimento dos nossos governantes e da Tua igreja. Te pedimos pela obra de missões, que o Senhor nos dê força para continuar falando do Teu Evangelho e levando a Tua palavra àquelas pessoas que ainda não conhecem. Senhor Deus, eu te peço também pelos profissionais de saúde que estão trabalhando e colocando a sua vida em risco nesse momento. A Débora, ó Deus, filho do irmão
Montinha, irmã Taine, irmã Maria José, doutora Maria José, ó Deus. Também te pedimos pela irmã Welce, que é enfermeira, irmã Lívia, digo irmã Cleide, irmã Mariette, que também trabalham em instituições de saúde. Que o Senhor tenha misericórdia da vida dos teus servos. Que o Senhor abençoe cada médico, cada enfermeiro, cada profissional de saúde aonde eles estiverem. Senhor, nós te louvamos, te pedimos, ó Deus, pela conversão dos nossos familiares e amigos não crentes. Que o Senhor possa tocar na vida da família da irmã Maria de Fátima, da Alessandra, da Alexandrina, do seu irmão José Barreiro, que também estava enfrentando momentos de enfermidade. Que o Senhor possa ter misericórdia, ó Deus, do seu neto também, dos familiares do irmão Tim, dos familiares da irmã Helenita, dos nossos adolescentes e suas famílias, nossas crianças e suas famílias, ó Deus, os esposos das nossas irmãs. Tem misericórdia do nosso mundo. Senhor, nós te louvamos porque só o Senhor é santo. Só o Senhor é digno de louvor e de toda a adoração. Nós exaltamos o nome do Senhor, no nome, ó Deus, nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amanhã nós temos culto às 10 da manhã e às 19 horas. Às 10 da manhã, nosso EBD online. Às 19 horas, nós teremos o nosso culto presencial, que é transmitido ao vivo pelo Facebook. Nos acompanhe e que o Senhor esteja então nos abençoando. Amém. Posso ver seus sinais, meu Jesus já perto está.